Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa, nesta noite, pedindo a espiritualidade amiga que ampare a todos nós, eu também, para que a gente possa passar a mensagem do qual nós fizemos a pesquisa e estudamos, nesse livro belíssimo de Divaldo e Joana, que fala dos conflitos existenciais que nós temos em nossas vidas. E hoje o nosso tema, nós vamos falar do alcoolismo, O alcoolismo. O alcoolismo, todos nós já ouvimos falar, já conhecemos, já vimos pessoas com esse problema, já vivenciamos, a gente conhece casos, eu conheço muitos casos de pessoas alcoólatras, Mas a gente, para conhecer o tema assim profundamente, é preciso que a gente tenha uma oportunidade como essa, para a gente estudar, pesquisar mais e ter assim um profundo mais conhecimento desta causa. E quando foi me colocado, eu digo assim, não é tão difícil, mas quando a gente vai pesquisar, procurando, a gente vai vendo, meu Deus, como é que as coisas acontecem. E é como eles bem frisam na história, E nós começamos assim. O alcoolismo é uma doença crônica, caracterizada pelo consumo incontrolável de álcool, condicionado pela dependência. Doença crônica? Quem é que não gosta de uma cervejinha, de um uísque, de se divertir numa festa, num evento, Mas quando ele fala de doença crônica, significa dizer que não é só aquela cervejinha no final de semana, nem aquela dose de uísque que você toma uma vez e outra, mas é justamente quando isso extrapola o normal. Extrapola o normal e você já bebe exageradamente. Que chega um ponto que realmente se torna uma doença crônica. Por quê? Porque o consumo incontrolável de álcool naquele corpo, ele já passou do limite, E aí a criatura já é dependente daquela substância química, que na verdade é uma droga. O álcool é uma droga. Apenas nós não usamos essa palavra porque ela é autorizada pelo governo. Em qualquer lugar que a gente chega, a gente encontra, Então ela é chamada de lícita, porque nós temos acesso, qualquer pessoa tem acesso ao álcool, É grave problema de natureza médica, psicológica e psiquiátrica, que merece assistência urgente, uma vez que também se apresenta como terrível dano social, em fase dos prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que operam o indivíduo e no grupo social do qual pertence. Nós falamos que é uma doença crônica, quando passa do limite, E você passa a depender daquela substância. E ele vem nos dizer também que é um problema de natureza médica, porque quando passa do limite, é necessário que a criatura, uma pessoa que conviva com ele, leve até um médico, um psicólogo e psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra, ele vai encaminhar os exames, vai fazer o diagnóstico da doença. E o psicólogo vai dar um acompanhamento para que a pessoa possa realmente se curar, se equilibrar e até voltar ao seu senso normal. É um dano social, sim, porque onde ele está, no grupo social, na família, no trabalho, isso vai afetar. Vai afetar o social. Os prejuízos orgânicos vão ser muitos, porque o nosso corpo vai ingerir aquela substância e é lógico que vai cada vez mais deteriorando o nosso organismo, a parte emocional, mental, e aonde o grupo que ele pertence vai ser altamente comprometido. Porque vocês sabem, e a gente tem conhecimento disso, que quando a gente trabalha com alguém que ingere bebida alcoólica e sempre está usando, ele já começa a mudar sua personalidade, os seus costumes, os seus hábitos, e isso vai
transformando aquele meio em que ele vive, e não vai ficar muito legal, muito bom. Os amigos vão se afastando mais daquela criatura. É um dos problemas mais graves de saúde pública. No entanto, poucos ainda associam o hábito de beber a uma doença. Por ser uma substância lícita, em que a fronteira entre o aceitável e o excesso às vezes é tênue, quer dizer, é tão pequena a diferença, tão perto essa fronteira, né, do hábito e do vício, e com consequências perigosíssimas para a saúde. Para piorar, justamente por não ser ilegal, muitas vezes o problema começa em casa e com o aval dos pais, no caso dos menores. E a gente fica dizendo, o problema é grave de saúde pública. Sim, porque até no passado a gente não olhava dessa maneira, que era um problema de saúde pública. Hoje não. Hoje nós já temos outra concepção, outra visão. Por quê? Porque nós estamos vendo as clínicas, quantas casas de ajuda, como os alcoólatras anônimos, para ajudar, as clínicas, os sanatórios, que mais na frente nós vamos ter um momento da gente ver essa parte, onde essas criaturas que passam do hábito ao vício e viram dependentes e alcoólatras, elas terminam indo parar nesses determinados lugares, né, para que elas possam realmente se reequilibrar e se curarem. E quando eu falei no final, com o aval dos pais, no caso dos menores, é porque muitas vezes os pais em casa, eles usam a cervejinha, uma dose de uísque todo dia, uma cachaçinha, uma tequila para abrir o apetite. E aquilo os filhos vão acompanhando, vão vendo, vão associando seu dia a dia. E ele continua. O alcoolismo envolve crianças mal orientadas, jovens em desalinho de conduta, adultos e idosos instáveis, gerando altos índices de intoxicação, aguda e subaguda em todos, como consequência da facilidade que se pode conseguir a substância alcoólica, que faz parte do status da sociedade contemporânea, como de alguma forma ocorreu no passado. É muito interessante essa parte, a gente frisar, porque na verdade nós sabemos que a nossa primeira escola é o lar. É lá onde nossos filhos recebem a base de tudo, para essa vivência na sociedade e no mundo e para a sua evolução moral e espiritual. Se nós não damos essa base a essa criança, o que acontece? Ele vai para a sociedade, ele não tem esse alinhamento de conduta, ele é uma criatura que não tem muito equilíbrio, então ele é muito mais fácil ser levado pelos amigos e pela própria sociedade, né, a ingerir, a consumir o álcool. Mas nem todo adolescente vai, tudo bem, mas nós temos que ver o seguinte, numa sociedade que nós vivemos, hoje o adolescente quer acompanhar os outros. Se alguém bebe e vai para uma festinha, eu também vou beber. E assim as coisas continuam. Outra coisa, ele viu em casa o pai que todo dia toma a sua dose para abrir o apetite. Então ele vai achar que aquilo é normal. E assim vai indo, né? O adulto somos nós. É aquele que nós direcionamos maior esse ensinamento, esse conhecimento. Porque nós estamos na sociedade no dia a dia, é que vamos às festas, é que estamos no final de semana, é que vamos ao churrasco, é que vamos em determinados lugares para tomar aquele chopp. E os idosos? Os idosos muitas vezes são levados a ser dependentes, a ser alcoólatras, porque não tem aquele amor, aquele carinho da família, entram em depressão, vivem sozinhos e eles terminam enveredando para o álcool. É uma maneira deles se refugiarem por falta daquele desamor, por falta daquele carinho que faz falta para todos nós. E de outra forma,
Nós temos que observar uma coisa, quando ele fala do passado. No passado, nós temos conhecimento disso, que a sociedade daquela época, homens e mulheres da sociedade, nas suas noitadas, eles usavam o quê? Álcool e o cigarro. Isso nós vimos e estamos vendo em filmes que já passaram. E a constatação de que vários daqueles atores, atrizes, homens de conhecimento, eles usavam muito e fazia parte da sociedade. Aquele que não bebesse ou não fumasse, não estava dentro do contexto da época. Isso já é uma coisa que a gente traz do passado, não é coisa assim que surgiu agora no prazer. O alcoolismo não é só uma coisa, só o excesso e suas consequências pode vir de um momento de abuso. E é aquilo que eu estava dizendo, que muitas vezes você pode tomar sua cerveja, mas quando abusa, passou da medida, aí a coisa já toma outro rumo, né? Em que a pessoa bebe demais, mas não constantemente. Ela bebe muito, mas não constantemente, só final de semana. Ou podem aparecer naqueles que tomam um pouco, além da conta, sem ficar completamente bêbados. Tem pessoas que eles bebem bastante até cair bêbados. Tem outros não, que bebem bastante, mas não chegam a esse limite, né? Mas depende de um gole de uísque, de tequila, de cachaça, religiosamente todos os dias, porque o corpo já está dependente daquela droga. As consequências de Joana vão desde a embriaguez, que é uma intoxicação capaz de gerar alterações motoras na fala e até o coma, até o delírio extremis, um estado de confusão mental, de alucinações e convulsões. Vejam bem, desde a embriaguez, que já é uma intoxicação no corpo da criatura, ele gera alterações motoras. Quem nunca viu uma pessoa embriagada, bem embriagada mesmo, que não fala coisa com coisa, né? E muitas deles entram até em coma alcoólatra. E muitos deles vão parar no pronto-socorro para tomar uma injeção, que eu já esqueci até o nome, de glicose para poder ele voltar, né, a se reequilibrar no corpo, né? E aqueles tremores, tem pessoas que têm até convulsões quando estão realmente embriagados. Por quê? Porque ele já tem uma dependência química no seu organismo. Joana, no livro SOS Família, ela faz uma observação e ela diz o seguinte: convém considerarmos que a desesperada busca do álcool ou substâncias outras que dilaceram a vontade, desagregam a personalidade e perturbam a mente. E pode ser, às vezes, inspirada por processos obsessivos, culminando sempre, porém, por obsessões infelizes e de consequências imprevisíveis. Olha, vejam bem, até agora nós estávamos falando que você bebeu, passou do limite, se tornou um dependente. Agora ela vem nos dizer que essa busca desesperada por álcool pode ser, muitas vezes, processos obsessivos. E aí a gente começa a ver que quem está dependente, quem é um alcoólatra, ele nunca está só. Tem sempre alguém por perto, também querendo se usufruir de tudo aquilo, né? Não se pode negar que existe uma herança ancestral para o alcoólico. Descendente de um viciado, ele apresenta tendência a seguir o hábito doentio. Igualmente, há outros fatores orgânicos, como lesões nervosas, encefalopatias, traumatismo cranianos. Do ponto de vista psicológico, podem ser assinalados como causas os conflitos de qualquer natureza, especialmente sexuais, empurrando para o vício destruidor.
Aí ele diz, a timidez, a instabilidade de sentimentos, o ciúme, o complexo de inferioridade, os transtornos masoquistas propelem para a ingestão de substâncias alcoólicas, como fuga das situações embaraçosas. Olha, veja bem, ela está nos dizendo que não se pode negar a herança ancestral, né, para o alcoólico. Porque muitas vezes nós fomos, em outra reencarnação, um dependente químico do álcool. E agora estamos aqui reencarnados. E trazemos ainda muito próximo de nós esse hábito. E a gente tende a seguir esse hábito doentio de ingerir bebidas alcoólicas. Como ele disse também que pode ser fatores orgânicos. Ela não disse que é só obsessão. Fatores orgânicos também podem nos levar a essa condição. E ela diz, do ponto de vista psicológico, as causas podem ter, os conflitos podem ter várias causas, como os sentimentos, ciúme, complexo de inferioridade. Quantas pessoas se refugiam no álcool porque se sentem inferiores, ou porque foram abandonados, ou porque foram traídos, né? Instabilidade de sentimento, transtornos masoquistas. E aí essas criaturas enveredam para o álcool para justamente se refugiar destes conflitos que eles estão passando. É bem interessante quando a gente começa a pesquisar e diz, meu Deus, o alcoolismo não é só isso que a gente vê, mas muitas coisas a mais que está por trás de tudo isso. E ela continua. O dependente alcoólico é portador de compromissos espirituais, transatos muito grandes, a semelhança de outros enfermos. No caso específico, há um histórico anterior em experiências passadas, quando se entregou a dissipações, especialmente de natureza etílica, assumindo graves compromissos perturbadores com outros espíritos, que lhe padeceram as injunções penosas e que não perdoaram. E eu vou traduzir isso para vocês. Olha, é muito interessante. O dependente alcoólico, ele é portador de compromissos espirituais. O que é isso que significa? Em outros momentos, essa criatura pode ter vivido num grupo onde eles ingeriam essa bebida, mas com muitos desregramentos. Em determinado momento houve alguma coisa e eles se separaram e hoje eles são inimigos. Ficaram inimigos naquele momento e um está aqui reencarnado e o outro no mundo espiritual. E ele, o que ficou, não perdoou aquele que hoje está aqui. Ele não foi perdoado. Então, quando eles se reencontram, ele diz o seguinte, reencontrando-o, estimulam a antiga debilidade moral, a fim de o consumir na alucinação, ao tempo em que também participaram de suas libações. Quer dizer, quando eles ingeriam, eles bebiam, naquela alucinação, eles levam o outro a participar de tudo aquilo, porque ele já não tem um corpo, mas através do outro, eles vão se saciar com aquele cheiro, com aquela vaporização do consumo da bebida. E eles fazem isso muito mais do que a gente possa imaginar. Considerando-se a falta de estrutura dos valores éticos da sociedade odierna, a Joana tem umas palavras que a gente fica imaginando assim, mas o que é isso? Aí a gente vai buscar o resultado, né? Essa sociedade odierna que ela fala. E eu vou ler a parte, depois vou explicar. Determinados comportamentos que deveriam ser considerados como exóticos, quando não perturbadores e censuráveis, assumem respeitabilidade e passam a constituir modelos a serem seguidos pelas personalidades dúbias. Qual a palavra que ela usa?
E quando ela fala nos valores éticos da sociedade odierna, ela quer dizer o seguinte: nós vivemos nessa sociedade, uma sociedade globalizada e capitalista, onde a mídia, todo dia, ela diz o que é que nós vamos vestir, o que é que nós vamos comer, o que nós vamos comprar para o nosso filho, né? Ela diz tudo. Hoje, como eles dizem, algo que era considerado exótico, hoje não, hoje todo mundo usa, porque se a mídia diz que usar a palavra X é maravilhoso, todo mundo passa a usar aquele palavreado, aquele comportamento, aquela atitude. Aquilo que era exótico hoje é normal. E a gente vê cada coisa na sociedade que a gente fica, ah, meu Deus, né? E outra coisa, ela disse, tudo isso é seguido pelas personalidades dúbias. O que é personalidade dúbias? São pessoas que não têm limites, são hesitantes, são vacilantes. Aqueles que nunca receberam aquela base no lar, quando aqui chegaram. Então essas criaturas, elas não têm limite, elas são hesitantes, elas são vacilantes. Para onde mandarem os seus amigos forem, o que a mídia disser, elas estão seguindo. Elas não têm uma personalidade firme. E a Joana, é interessante que ela coloca essas palavras e a gente fica assim, mas meu Deus, sociedade odierna, o que é isso? É a nossa sociedade globalizada que nós vivemos no dia. E olha que ela coloca cada palavra, cada ensinamento, que a gente fica, meu Deus do céu, ela fala isso e a gente convive com tudo isso, né? E ela continua, o alcoolismo é um desses fenômenos comportamentais que desde antigamente, ela diz, priscas eras, antigamente, antes, olha as palavras que ela usa, vem atormentando o ser humano. Isso que eu coloquei agora há pouco. Desde o passado, a sociedade já usava o álcool como uma coisa plena de comportamento e atitude, sabe? Bem aceitável na sociedade. Então é uma coisa que vem atormentando o ser humano muito tempo atrás, né? A criança e o jovem, ambientados ao clima vigente, a nossa sociedade, o hoje que nós estamos vivendo, por imitação ou estimulação de outra natureza qualquer, adere às libações alcoólicas. Essa ação de ingerir álcool, elas vão pela mídia, pela sociedade, pelos amigos, por essa falta dessa estabilidade lá no início, eles tendem a seguir essas caminhadas, procurando ser semelhante aos outros, estar no contexto geral e demonstrar aquisição de identidade e de liberdade pessoal. Porque hoje o jovem acha que se ele estiver no contexto da sociedade, está igual a todo mundo. Muitos não, muitos levam em conta a questão da família, ele pesa bastante quando ele vai ter uma atitude, outros não. Outros não pensam dessa maneira, eles vão seguindo a sua caminhada. Com o passar do tempo, problemas de saúde como as doenças do coração, como a pressão alta, o infarto, danos no fígado e no aparelho digestivo e certos tipos de câncer vão surgindo nestes corpos dependentes do álcool, como de outras drogas também, mas aqui nós estamos focando o alcoolismo. A verdade insofismável, outra palavra que ela usa no dialeto dela, né? Que é o alcoólico, é um paciente que apresenta grande dificuldade de aceitação terapêutica, por estar acamoteando sempre os tormentos sob justificações, ora acusatórias, como de responsabilidade daqueles que lhe criam situações difíceis, ou como de vítima da circunstância, que dizem poder reverter quantos quiserem, mas que nunca conseguem. Vejam bem, o que é essa verdade insofismável? É uma verdade clara, que todo alcoólico, todo paciente
que está doente, ele não aceita tratamento terapêutico, ele não aceita que está doente. Ele sempre justifica, ele sempre acusa alguém, mas ele não aceita o tratamento. É muito difícil a situação. Então, é nesse momento que nós temos que ter alguém que possa orientar, que possa, né, levar. E outra coisa interessante, a casa espírita. Nós vamos ver mais na frente as terapias que nós podemos usar e o que o paciente pode fazer para se reequilibrar. Em face da gravidade do alcoolismo, são necessários recursos psiquiátricos, psicólogos e orientação social, com o propósito de auxiliar o paciente na recuperação da saúde. Na verdade, esse paciente tem que ir ao psiquiatra, como nós já falamos no início. Ele tem que fazer o tratamento, ele tem que ser acompanhado pelo psicólogo, porque ele senão não vai dar conta de assimilar tudo que ele está passando. E a orientação social. Na família, onde ele trabalha, onde ele convive, um assistente social verdadeiramente do Estado ou particular, para que possa orientar essa criatura nessa reabilitação, porque não é fácil a recuperação da saúde. De acordo com a extensão de cada caso, é sempre recomendável a orientação psiquiátrica, com o conveniente internato do enfermo, a fim de auxiliá-lo na desintoxicação, naturalmente acompanhada de cuidados e tratamento especializado. A maioria destes casos, eles têm que ser internados para fazer uma limpeza no organismo, né? E muitos deles chegam até um caso de ir para um sanatório, porque nós sabemos que a maioria dos casos de pessoas ficaram loucas, estão internados, é por conta da obsessão e por conta do grau que chegou da doença e atingiu totalmente a parte moral, psicológica, física daquela criatura. Uma terapia interessante que no livro da Joana ela fala muito bem é a aplicação da bioenergética. Eu nunca tinha ouvido nem falar. É de grande utilidade, ela diz, porque rebustece o ânimo do paciente e ajuda-o na libertação das tenazes de sofrimento do dia a dia que sofre por parte do perseguidor desencarnado. E essa terapia, ela é muito interessante. Eu vou ler para vocês porque não dá para me decorar, né? Ela diz o seguinte: bioenergética. Bio é vida e energética é energia. E ela diz o seguinte, que a bioenergética é um conjunto de exercícios de movimentos sincronizados. Ele é feito com sessões. Eu acho que aqui em Parnaíba não tem esse tipo de terapia, né? Sincronizado com a respiração. Ele é feito em conjunto, não é só uma pessoa, E esse exercício ativa a energia do corpo, da criatura que está fazendo. E quando essa energia do corpo é ativada e emerge, quer dizer, que vem à tona, ela quer circular por todo o corpo e se expandir através da expressão física e emocional. Deve ser uma energia muito forte, né? Aí ele diz, tudo que essa energia encontrar de obstáculo no caminho, ela vai tentar expulsar. Ela vai limpar o seu corpo, né? Toda a tendência do nosso organismo é de se limpar, tirar, expulsar. Expulsar o quê? Uma pessoa alcoólatra, ela é magoada, ela é triste, ela é depressiva e tudo que você possa imaginar. Principalmente quando ela tem um obsessor que está no seu pé cobrando o que ele deve do passado. Então ali é colocado tudo que não é bom. Então quando ele começa a fazer essa terapia, essa energia começa a limpar, ela quer tirar, ela quer expulsar o que tem no seu corpo.
Por isso, durante os exercícios, a pessoa, o que acontece? As pessoas tendem a ter choro, expressão de raiva, elas gritam, sabe? Porque é natural dessa energia, por conta, né, dessa terapia, expulsar aquele que está no corpo da criatura. Né? E ela diz que com essa terapia ajuda muito o paciente a mudar seu pensamento, a se conectar com outras energias, olha, a se contactar com outras energias, né? E aí vai evoluindo o quadro, porque um tratamento, uma terapia dessa, não é só a questão da terapia, mas também tem a nossa reforma moral, e que nós vamos ver agora o que acontece, né? A confirmação da imortalidade do espírito facultou o entendimento em torno das relações que existem entre as duas esferas da mesma vida, ensejando a compreensão da finalidade do processo reencarnacionista, assim proporcionando sentido e significado especiais à existência corporal. É através da confirmação da imortalidade da alma, que a ciência isso já fez, mas nós na Casa Espírita temos certeza, porque nós estudamos e estamos aqui com essa convicção de aprender cada vez mais, né? É que a gente consegue entender por que muitos casos acontecem e muitas vezes a criatura não consegue se curar por conta dos obsessores, que ele não está sozinho. Sem essa confirmação da imortalidade do espírito, a gente não ia conseguir entender nunca. Então o espiritismo vem nos dar este ensinamento. Enfermidades, sofrimentos, alegria e esperança fazem parte do trajeto a percorrer nas realizações enobrecedoras. Eis porque a jornada humana deve caracterizar-se pela visão e pela ação positiva, no incessante labor de autorrealização, para melhor contribuir em favor da coletividade da qual faz parte. Então é preciso que a gente tenha esperança e lute nessa trajetória, dessa nova conquista na jornada humana. Porque é só mudando o pensamento, se conectando com outras energias do bem, através da prece, através da oração. Mudar seu pensamento é que você consegue fazer essa reforma. E a gente fala assim, mas que reforma é essa? A nossa chamada, tão falada, reforma íntima, que é a nossa iluminação do espírito. E a gente só consegue quando a gente começa a fazer um trabalho de dentro para fora, um trabalho interno, de se conhecer. Ah, é fácil? Não é fácil se conhecer. Mas quando a gente quer, a gente consegue. É devagarinho, é a passo muito pequeno. Os espíritos nos dizem que a gente pode passar essa encarnação e vir outras para poder entender, para poder compreender e a gente realizar essa reforma que tanta gente procura. A cura real, portanto, de qualquer paciente, reside na sua transformação moral para melhor. Porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo a psíquica. No entanto, se não associar responsabilidade para auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. O que é isso? O paciente, ele começa a fazer um trabalho de terapia para ele ficar bem. Vem à casa espírita, começa uma terapia, a fluidoterapia, exemplo. Vem assistir o evangelho, tomar água frutificada, participar de tudo. Ele se sente melhor. Ficou melhor. Pronto. Ele acha que ficou bom. Nesse momento que ele começa a fazer esse trabalho, aquele desencarnado, obsessor, ele se afasta. Mas ele fica esperando a oportunidade de voltar.
Se eu não continuar meu trabalho de reforma, de melhoramento, dar minhas preces, mudar meu pensamento, procurar fazer um trabalho de melhora íntima minha, um detalhe, no primeiro vacilo ele volta. E volta muito mais forte, é como ele diz. Você enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. E aí o processo é muito mais perigoso. Joana, ela diz o seguinte, no livro SOS Família, ela diz o seguinte: liberta-te do conceito, hoje só, quando impelida a comprometimento pernicioso e não te facultes, apenas um pouquinho. O que é isso? Porquanto uma picada que injeta veneno letal, não obstante em pequena dose, produz a morte imediata. É o seguinte, quem gosta de beber, quem é dependente, ele diz o seguinte: só hoje, vou beber só hoje. Aí depois ele diz assim, apenas um pouquinho. E ele continua bebendo, né? Aí ela diz, não, se estás bafejado pela felicidade, só venha com lucidez. Você está feliz? Procure usufruir dessa felicidade com lucidez, sem precisar beber, sem precisar fazer nada. Você é feliz, pronto. Se te encontra visitado pela dor, enfrenta-o. Absteme forte. Seja forte. Tenha fé em Deus, que você vai conseguir vencer. Não precisa você se refugiar no álcool e nem outra droga qualquer. Para qualquer cometimento que exija decisão, coragem, equilíbrio, definição, valor, humildade, estoicismo, resignação, recorre à prece. Mergulhado na reflexão, pensamento, aurirás os recursos preciosos para a vitória em qualquer situação, sob qualquer dispositivo. Se você está faltando a coragem, equilíbrio, vá se refugiar, faça uma prece, peça a Jesus para auxiliar, que Ele nunca abandona ninguém. Quando a gente pensa que Ele está longe, Ele está muito mais perto. Então, com essa fortaleza, com este amor que a gente tem Ele, através da prece, a gente consegue vencer todos os obstáculos que possam aparecer nas nossas vidas. E agradecer a Deus. Porque se hoje passamos uma dor, porque estamos aqui ainda. Quantos não já foram e gostariam de estar aqui ainda? E ela diz, nunca te permita a assimilação do vício, na suposição que dele te libertarás, quando quiseres. Porque se os viciados pudessem querer, não estariam sob essa violenta dominação. Nunca te diga assim, eu vou beber, eu paro no dia que eu quiser. No dia que eu quiser eu vou parar, no dia que eu não quiser mais beber, eu vou me libertar. Ah, isso é bobagem. Fulano, tu tá bebendo. Bobagem, amanhã eu saio, eu faço do jeito que eu quero. Eu vou me libertar. E ela diz, se o viciado pudesse se libertar, ele não estaria hoje nessa situação. Então, quando a gente fala do álcool, do alcoolismo, quando a gente fala da pessoa que está passando essa situação, nós podemos auxiliar com a prece. Ou se é muito próximo, e um amigo, uma pessoa da família, levar ao psiquiatra, ao psicólogo, para ter essas ajudas, usar as terapias que o mercado oferece, que nós temos na cidade, para que a gente possa recuperar essa criatura. Porque não é fácil passar por tudo isso. E não é fácil sair sem ajuda. Se não tiver ajuda, a pessoa não consegue sair do álcool. Se ele não tiver um apoio psicológico, ele pode ir para essas casas, né, que recebe, que são os alcoólicos anônimos, ele não consegue, então ele precisa ter ajuda. E se ele tiver acompanhado de um obsessor, aí a terapia é muito mais forte. É preciso muita paz, é preciso muita luz, é muita oração, é vontade própria dele, porque a maioria não quer ficar bem, né? E eu acredito e espero que vocês tenham entendido a mensagem. Porque não é uma palestra, é uma mensagem, né? Que a gente traz
para que até a gente mesma possa entender que é tudo isso, que aflige tanto a nossa sociedade, os nossos jovens, adultos, idosos, e que a gente não toma conhecimento, que a gente acha que é uma brincadeira, que não é uma doença, e é uma doença muito mais séria e perigosa do que a gente possa imaginar. E é uma droga lícita que a gente tem todo acesso, e por isso é que ela se torna muito mais perigosa para todos nós. Obrigada.